Então, nesse momento, assim, mais ou menos 2013, 14, a Melnick, ela se torna a maior empresa de Porto Alegre. Então, ela rapidamente sai de uma posição lá, né, de uma empresa de 10ª tanta para maior. E eu me lembro quando a Ivy me chamou, me disse assim, Leandro, a gente estava estudando o ROI da Melnick, porque eu não sabia o ROI da Melnick isolado. Era a Ivy que controlava e consolidava os números. E é o maior do Brasil. Hoje, a gente tem aqui um convidado especial conosco. O nosso convidado, ele aprendeu desde cedo a construir e entender que construir é ir além de erguer prédios, é deixar um legado. Hoje no IPOcast, a gente conversa aqui com o querido Leandro Melnick. Outra forma de ver essas demandas é a demanda social. A gente é um bicho social. Família, clube. A comunidade está se tornando dentro do empreendimento imobiliário. Então, quando tu vê tudo isso dentro de uma plataforma, de um pacote, tu pode projetar no futuro que tu vai até morar não na melhor localização, 2 quadras para o lado, mas aquele produto imobiliário vai te suprir muitas demandas. Que a gente, como ser humano, mesmo com o IA, com tudo que a gente vê, vai continuar passando 10 horas por dia no apartamento, e nós, como ser humano moderno, a gente vai exigir do nosso apartamento, do nosso prédio, que a gente gasta 10 horas por dia lá dentro, muito mais que só morar. A gente vai querer mais daquele equipamento. Sejam bem-vindos ao IPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do IPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos ao IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. Hoje eu tenho companhia no episódio, estou com o Ventura Pires, que vai conduzir esse episódio comigo. Olá, Marcelo, um prazer estar aqui com você hoje. Seja bem-vindo. Faz tempo que a gente não grava juntos, né? E hoje a gente tem aqui um convidado especial conosco. O nosso convidado cresceu cercado por projetos, maquetes e som das obras. Filho de um engenheiro e de uma arquiteta, ele aprendeu desde cedo a construir e entender que construir é ir além de erguer prédios, é deixar um legado. De uma empresa familiar, nascida em Porto Alegre, ele construiu uma incorporadora relevante, levou a marca para a Bolsa de Valores e transformou a forma de pensar o mercado imobiliário no sul do Brasil. Hoje no IPOcast, a gente conversa aqui com o querido Leandro Melnick. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Marcelo, Ventura. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Dividir a nossa história é um motivo de alegria, ainda mais, né, no IPOcast, uma entidade, né, que eu aprendi muito e admiro bastante. Legal, Leandro. Então vamos começar pelo começo. Conta como foi o início da sua carreira, os primeiros anos, essa chegada até o mercado imobiliário. Perfeito. Então deixa eu me apresentar. O meu nome já foi colocado. Eu tenho hoje 49 anos, sou casado com a Camila, minha esposa. Comemoramos 20 anos de casado esse ano. Estamos juntos desde o ano 2000, temos 3 filhos. Venho de uma empresa de origem familiar, né? Então meus pais são do setor, somos de origem judaica. Meu avô, de todos os lados, são judeus fugitivos de guerra que foram parar lá no interior do Rio Grande do Sul, numa colônia chamada Colônia Agrícola de 4 Irmãos, e foram e o objetivo dos meus avós era que meus pais fossem estudar em Porto Alegre, e assim ocorreu. Aquele sangue judaico empreendedor, meu pai saiu da faculdade e abriu uma pequena incorporadora e começou a sua trajetória de negócios. E aí pegou aquele momento do milagre econômico, a empresa cresceu, depois se separou e fez a empresa só da nossa família. E aí eu comecei a estar mais próximo do negócio, ainda bem pequeno. E nessa primeira jornada familiar do meu pai de empresa própria, ou melhor dizendo, de empresa somente dele, que aí começou a se chamar Melnick, o nome da empresa virou sobrenome da família, ele pegou o plano Collor e muitos problemas econômicos advindos disso. Era uma empresa pequena, um plano muito duro, né?
E eu, então, cresci a minha infância numa empresa com dificuldades econômicas relevantes. Sempre a tensão de vai quebrar, não vai quebrar, a empresa, né, endividada. E me formei, entrei na engenharia civil, meu pai era engenheiro, meu irmão mais velho era engenheiro, se formou em engenharia, né, mas cursava na época. E esse foi o meu início, assim, de formação dentro de uma empresa familiar, que era o assunto do dia a dia da casa, e foi aí as coisas ocorrendo. A primeira, talvez, situação, né, que eu lembro, assim, desse momento é que eu queria me formar para ajudar meu pai a salvar a empresa, porque era o nosso dia a dia. Então, comecei nesse contexto. Logo no início da faculdade, até tem uma história paralela, vamos dizer assim, à minha jornada de trabalho, que é na incorporação. Eu não tinha dinheiro, porque a história era essa, ia de ônibus para a faculdade e tal. E aí apareceu um colega mais velho da faculdade para mim entrar, botar um dinheiro e ganhar um dinheiro rapidamente em cima desse, que eu não sabia que era uma pirâmide. Eu entrei nessa pirâmide e perdi um pouquinho de dinheiro que eu tinha. Aí a gente vê que a vida não tem atalho, né? E eu convidei uns amigos para participar. E essa turma toda dos meus amigos perderam todo o dinheiro. E aí eu comecei a fazer festas para recuperar esse dinheiro, dividir com meus amigos. E isso cresceu. Virou uma empresa de entretenimento, existe até hoje. Depois a gente abriu um bungee jump, depois a gente abriu 3 casas noturnas, depois eu vendi tudo. Então, o início de vida foi essa história de empreendedorismo paralelo e trabalhando, né, com o meu pai nessa empresa com dificuldades. Fantástico, Marcelo. Então, você já começou a empreender logo cedo, durante a faculdade? Durante a faculdade. Primeiro ano de faculdade, comecei essa história e foi legal porque a coisa começou a dar muito certo, né? Essa história, não se alongando muito do bungee jump, foi quando a URGS, que eu fazia, a Universidade Federal, entrou em greve, né? As federais entrou em greve. E eu fui para o Rio de Janeiro passar uma semana de ônibus, não tinha dinheiro nem para ir de avião para o Rio de Janeiro. E aí eu cheguei lá e estava o Túlio Maravilha, do Botafogo, né? Centroavante, né? Pulando o bungee jump, eu fui ver e enlouqueci com aquilo, imagina, eu estou falando com 19, 20 anos. E aí trouxe para o Sul e tal. Então, esse negócio de entretenimento teve um espaço importante na minha formação. Aí eu tive um monte de problema com ações trabalhistas, com fornecedores, e foi legal porque isso aconteceu logo no início da minha jornada. Agora, Leandro, quando você... Óbvio que você mostra aqui uma inspiração já pelo pai, né? Você falou, eu vou cuidar da empresa do pai. Ele estava sempre num momento difícil, né? No plano Collor e a construção e endividamento, porque é um modelo, né? Econômico da indústria da construção. Sim. Então, você estudou economia também, né? Aliás, eu não sei se você estudou engenharia ou só economia ou os dois, né? Ou se formou engenheiro na prática, né? Explica um pouquinho. Como é que você viu a empresa do seu pai e você conseguiu transformá-la ou ajudar aí nessa sua vontade que você tinha? Quais foram os fatores do modelo econômico que você identificou naquela época? Certo. Eu me formei engenheiro civil e logo depois eu fiz uma pós-graduação na FGV que tinha um viés muito forte de macroeconomia dentro dela e eu gostei muito dessa matéria e acabei estudando e depois fazendo outras pós-graduações em macroeconomia, mas a minha formação é engenheiro civil. Quando, então, eu ainda na faculdade, muito jovem, eu assumi a engenharia da empresa, que era uma empresa pequena, fazia 2, 3 obras. Como ela estava em dificuldades, ela não tinha capital nem para ter engenheiro. Então, eu tive também uma experiência, uma rara, talvez hoje em dia, de ser exposto muito jovem, novamente, ao mundo do trabalho, da incorporação e da construção. Comecei, então, com meu pai nas obras. E aí eu comecei a pensar como é que a gente saía de uma situação que era todos os pagamentos eram protestados, era uma empresa muito pequena, devia para banco e devia para investidor, porque isso foi tudo fruto do plano Collor de uma empresa pequena. E aí teve uma primeira ideia econômica, que foi fazer um movimento que até então era muito usual nas incorporadoras no Brasil inteiro, trabalhar com investidores. Quem eram os investidores? É o advogado, é o médico bem-sucedido que compra um terreno e permutam com a consultora. E meu pai fazia isso.
E um ponto importante, o meu pai, talvez o maior patrimônio que ele tinha nesse momento, não era dinheiro, não era terrenos, mas era reputação. Meu pai tinha aberto uma empresa em 1970, hoje tem 56 anos, e ele sempre foi um cara muito sério, mesmo quando teve problemas numa incorporação específica. Então, ele sempre manteve uma imagem muito positiva nesses investidores, mesmo numa situação momentânea mais delicada. E aí a ideia que deu essa saída desse atoleiro, vamos dizer assim, foi trazer os investidores que compravam terreno e eles passaram a ser sócios de 50%, 60% da incorporação. Então, a gente tinha o investidor botando dinheiro na incorporação, a gente criou as SCPs, hoje está super em voga, na época era novidade, foi um contador que já faleceu, super amigo do meu pai também, da comunidade, que trouxe essa ideia, que ele via isso acontecer em outros estados. E aí a gente começou, então, a ter uma incorporadora que 60%, 70% do capital era de investidor, a gente ficava com 20%, 30% e fazia as obras com uma taxa de administração. Então, começou a equilibrar, porque a taxa de administração fazia com que nós tínhamos o capital para pagar o nosso percentual e a gente focava muito em vender na planta para não ter exposição. Então, essa estratégia começou a dar certo, embora grande parte das obras, das SCPs, o patrimônio era dos investidores, a imagem externa era 100% Melnick. Então, a gente conseguiu, mais ou menos de 95 a 2000, devagarinho equilibrar a empresa. E a empresa começou a ficar sólida. Tem até uma curiosidade que eu lembrei agora, que a gente acabou a primeira obra do Brasil da Encol, pós-falência, lá em Porto Alegre. Uma massa falida, e eles contrataram a Melnick. Como a gente tinha essa imagem interna assim, de ter uma fragilidade econômica, embora a sociedade gaúcha não conhecia tanto, a gente sabia que a empresa era frágil. A gente colocou uma campanha de propagandas com vários outdoors na rua, dizendo assim, a Melnick é tão sólida que até entrega a obra dos outros. Né? A gente acabou nem qual. Então, a gente, nesse período de 95 a 2005, vamos dizer assim, a gente sai de uma empresa com problemas, com essa estratégia, e aí a gente tem um outro ponto importante. Eu, aí na faculdade, com aquela cabeça acadêmica, eu pensava, estudava que as empresas tinham que ter foco. E as incorporadoras não tinham foco nessa época. Faziam o que vinha pela frente, que é o terreno que aparecia. E a gente resolveu e determinou que a gente ia focar só no alto padrão. Então, desde os anos 97, 98, a gente só fazia obra de alto padrão. E lá pelos anos 2004, 2005, eu lembro que eu me deparei no relatório do Sinduscom Rio Grande do Sul, que a gente tinha o maior número de lançamentos de apartamentos de alto padrão. Não foi que a gente perseguiu, aconteceu pelo nosso foco, mesmo pequenininho. Nós éramos a 15ª empresa do estado. E aí a gente também foi, numa visão de marketing, botou no nosso slogan, Melnick, líder de alto padrão. Então, a gente sai nessa jornada de 10 anos, 95 a 2005, 98 a 2008, de uma empresa endividada com problemas econômicos, para uma empresa que se reorganiza e fica líder de um nicho específico, que é o alto padrão. Então, esse foi mais ou menos o que aconteceu naquela época. Legal. Excelente. E isso levou vocês a fazerem um acordo com a Even, né, pós a febre dos IPOs aí do mercado imobiliário. Por que vocês foram escolhidos pela Even? Como foi esse acordo? Que permeou depois o sucesso de vocês nessa junção com eles? Conta um pouco essa história. Perfeito. Mas, Leandro, o Marcelo, acho que era legal ele falar um pouquinho, junto com a Even. Acho que o Rio Grande do Sul deve ter ficado pequeno, né? Porque a Even é aqui em São Paulo, né? Então, conta um pouquinho. Ou ela foi para o Rio Grande do Sul expandindo na época da expansão nacional. Isso eu queria entender, para quem está nos ouvindo aqui, teve um movimento do mercado imobiliário em 2010, 2006, 2007, né? Sim. Que as construtoras de São Paulo expandiram para o Brasil. Agora vão ser nacional. E acho que talvez... Né? Faça o link aí. O contexto ele começa nesse ponto, e daí eu vou explorar alguns temas. Tem um momento que transformou o mercado imobiliário brasileiro. Até 2006, 2007, o mercado era feito de empresas familiares municipais. A maior empresa era de um município, São Paulo, por óbvio. Aí nós temos a estabilidade econômica do Brasil, o Brasil ganha investment grade, o mercado imobiliário parecia óbvio,
porque tinha um bônus demográfico pela frente, tinha uma demanda reprimida gigantesca, e aí os bancos pegam um monte de empresinhas pequenininhas e fazem coisas que só acontecem no Brasil. 19 IPOs do mesmo setor num ano, mais ou menos. Imaginamos hoje, quem é de qualquer setor, varejo, lavanderia, 19 IPOs do mesmo setor no mesmo ano. Não é um negócio razoável. E a tese desses IPOs era, vamos pegar as empresas de São Paulo, que eram as mais estruturadas, embora todas muito pequenas, vamos dar dinheiro para esses caras e esses caras vão fazer uma corrida para conquistar o Brasil. E vão se tornar grandes empresas e todo mundo vai ser feliz e rico. Era mais ou menos essa tese. E essas empresas se expandem para o Brasil inteiro rapidamente, porque tinha uma corrida para quem ia ganhar a corrida da expansão. Lá em Porto Alegre, a gente tinha atravessado essa reorganização e como eu assumi a empresa junto com o meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu, mas a gente se formou praticamente juntos, com aquela carga acadêmica e meu pai me deu muito espaço para nós, a gente fez o que o cara sabe quando sai da faculdade. A empresa toda direitinha, assim, em termos de governança. E não era usual. Então, a gente fez uma empresa, a Melnick era uma empresa de pouquíssimos funcionários, que tinha ISO 9000, tinha auditoria externa, que tinha PPR. E aí, quando teve esse crescimento dessas empresas para conquistar o Brasil, chegam várias em Porto Alegre, e a gente já tinha feito 2 JVs, uma com a Rossi pontual, num projeto que já estava em Porto Alegre, e uma com a Takaoka, que estava expandindo e achou que Porto Alegre era o melhor caminho para expandir. E por que eles fizeram parceria conosco? Porque a gente era organizado. A gente, às vezes, era mais organizado que a empresa aberta. A gente tinha sistemas de RP, porque a gente tinha feito essa jornada de organização meio pós-faculdade, assunção da empresa. Então, as empresas que estavam crescendo procuravam a Melnick. Líder de alto padrão, pequenininha, sucessão na cara, porque meu pai tinha uma idade, tinha 2 jovens ali tocando a empresa. E nessa busca de várias empresas fazer parcerias, que é algo que estava acontecendo no Brasil inteiro, que foram uma estratégia que se mostrou muito infeliz na maioria dos casos, a gente botou um desejo, uma regra. Eu peguei um advisor do IPO, que era um cara que eu conhecia, já tinha relações aqui com o IPO, e eu disse, eu quero fazer uma parceria, mas eu quero que a Melnick tenha 100% do controle do dia a dia, porque eu não acredito na estratégia de expansão dessas empresas. Elas não têm paralelo de sucesso no mundo inteiro. A Encol, nessa época, era o último case de fracasso no Brasil, e tu pesquisa o mundo, tu não vê grandes incorporadoras nacionais de alta renda. Mas eu queria fazer parte daquele momento. E aí a gente colocou uma questão societária com a Even, e a Even aceitou, porque ela chegou um pouco atrasado na corrida, já tinha chegado Cirela, Gafisa, na época Impar, e aí a Even chegou atrasado, nós éramos uma das poucas noivas que tinha sobrado no Sul, ela queria fazer parceria, assim, a gente só faz a parceria se nós tivermos 100% da gestão, e a Even aceitou. Aí nasce em 2008 uma JV, pequenininha, que se chama Melnick Even, 50-50, que equivalia a 3% do tamanho da Even. Nós éramos a 14ª empresa em VGV em Porto Alegre, porque a gente só atuava no alto padrão, num modelo que a gente tinha gestão. E aí a gente põe em prática um modelo de crescimento completamente diferente das empresas abertas. A gente põe um modelo de crescimento onde a gente busca e buscava como meta econômica o ROI, o ROI, que nem se falava. A gente não busca o crescimento, a gente atua só em Porto Alegre com uma tese que eu desenvolvi de um estudo que eu li da Bain Company, que é, em vez de crescer pelas oportunidades, que é quando todo mundo busca o crescimento, crescer pela zona de conhecimento. Então, a gente fica, o que a gente conhece? A gente conhece Porto Alegre alto padrão. Então, vamos fazer Porto Alegre médio alto padrão, depois Porto Alegre médio padrão. Então, é uma jornada mais lenta de crescimento com baixo nível de erro. E para buscar o ROI elevado, em vez de comprar terreno com dinheiro, que a gente, nesse momento, tinha acesso ao dinheiro pela JV, a gente começou a pegar os investidores que meu pai sempre trabalhou e continuamos comprando terreno através de investidores, ou seja, eles compravam e permutavam conosco. Então, ficou uma empresa meio asset light, porque a gente não botava dinheiro, o mercado estava bom, vendia rápido. Então, a empresa conseguiu crescer muito rápido, com pouco capital, focando nessa expansão de segmentos dentro da mesma cidade. E aí a gente faz uma zona de crescimento bem acelerada. Ótimo. E aí tem um momento aí importante também, após essa parceria com a Even, que foi um movimento inusitado, e que você olhou para São Paulo, né?
E como você mencionou, que a Melnick era muito menor que a Even, né? Representava ali 3%, mas tem um momento ahá lá que você olha e fala, aqui tem um deal aqui para fazer, né? Quantos anos foi, qual foi esse momento, que situação do mercado era e como se deu, né? A ideia e a conquista dessa fase. Perfeito. Que é um takeover da Even, né? Foi interessante. Então, vou pegando assim umas questões que eu já trouxe aqui na pergunta anterior. Então, nesse momento, assim, mais ou menos 2013, 2014, a Melnick, ela se torna a maior empresa de Porto Alegre. Então, ela rapidamente sai de uma posição lá, né, de uma empresa de 10ª tanta para maior. Isso foi possível também porque, nesse momento, algumas empresas que eram as grandes locais, Rossi e Cirela, elas foram para o mercado econômico, Minha Casa Minha Vida, erraram a mão e abriram um mercado de média e alta renda. E como a gente vinha numa crescente positiva, a gente conseguiu ocupar espaço e tornou uma empresa líder. E aí teve um momento, tem alguns pontos para responder essa história. O primeiro momento, eu lembro, como se fosse hoje, estava na minha sala, ainda tinha computador e via e-mail, hoje é tudo WhatsApp no celular, né? E vi um e-mail do Goldman Sachs dizendo assim, o que interessa no mercado brasileiro é o ROI. E as empresas, o mercado está bom, as empresas abertas estão indo mal e as empresas pequenas estão indo bem. E eu comecei a ver e começou a crescer que as empresas estavam abertas, estavam indo mal, as médias estavam indo bem. E eu me lembro quando a Even me chamou, me disse assim, Leandro, a gente estava estudando o ROI da Melnick, porque eu não sabia o ROI da Melnick isolada. Era a Even controlava e consolidava os números. E é o maior do Brasil. É 21% da Ezetec, que era a estrela nesse momento, era, sei lá, 19%, e da Even, sei lá, 8%. Como é que tu faz isso? Foi num segmento que tudo é padronizado, preço de venda, custo de construção, é tudo meio parecido. Eu lembro que eu também respondi assim, enquanto vocês estavam jogando futebol, eu estava jogando basquete. Vocês estavam fazendo um business para crescer e eu fiz uma estrutura econômica para ter um ROI alto. Eu enxerguei que eu tinha um diferencial claro em relação a empresas do mercado. E um outro ponto totalmente macroeconômico, como eu gostava de macroeconomia, eu tinha convicção, hoje parece óbvio, mas antes a gente nunca sabe o que vai acontecer depois, que o Brasil ia entrar numa crise profunda, que o Brasil ia entrar na crise, que alguns chamam de crise da Dilma, mas enfim, aquela grande crise que entrou no Brasil. E aí eu me lembro também, um dia, e a ideia foi bem pontual, assim, eu estava correndo numa avenida importante do Rio Grande do Sul, chamada Nilo Peçanha. Eu gosto de correr, fiz maratonas e tal, e estava pensando, cara, vai vir uma crise e com crise vai vir oportunidade. Todo mundo sabe. Como é que eu vou aproveitar essa oportunidade? Eu não tenho como. A Melnick, ela é pequena. Aí eu pensei, nesse momento, assim, eu vou pegar os meus investidores, que eu deixei eles comprando terreno, e como a gente pegou um mercado bom, essa turma ganhou muito dinheiro, e vou fazer uma tese de adquirir uma empresa em São Paulo para formar a lógica para tornar alguma empresa de São Paulo com a lógica da Melnick, que vem dando certo, porque o nosso ROI é o maior do Brasil. E aí eu vou vender essa ideia. E se o Brasil, de fato, perdeu o investment grade, para quem conhece um pouco de funcionamento de mercado de capitais, que quase ninguém conhece, vai ter uma saída gigantesca de capital do país e os preços das ações vão despencar. E aí eu fiz um fundo chamado Fundo Melpar, Melnick Participações, e entrei eu representando a família, e convidei 3 empresários gaúchos, amigos, conhecidos, que perguntavam com a gente terreno, que era o Grandene, o Hermes Gazola e a família Zafra. Expliquei, juntei eles, essa tese. O Alexandre tinha uma gestora bem pequena na época, do seu family office, que é a Nova Milano, não tinha gestora, eu era um engenheiro lá de uma empresa pequena, ele emprestou para o nosso movimento, vamos dizer assim, a gestora, com um cara super competente, que era o Rodrigo Arrui, que virou o comprador das ações. Fizemos uma captação e deu certo. Né? Ou seja, o Brasil perdeu o investment grade. Eu me lembro que eles falavam para mim, Leandro, isso não vai dar certo. Por quê? Todos muito mais experientes que eu. Porque nós vamos começar a comprar ação, o mercado vai ver, vai subir o preço da ação. E aí a gente não vai conseguir ter uma posição grande. Eu falei assim, bom, mas se o problema for esse, vocês vão ganhar um pouco de dinheiro, tá ótimo, né? Se esse é o risco, vamos em frente. Bom, a gente consegue, monta a posição, adquire 48% da Even, o Carlos, que era o
CEO, ia fazer parte, né, continuando como CEO, depois ele decide sair e tal, e aí tem uma jornada de aquisição. E quando a gente toma essa posição, é muito noticiado no mercado, porque a visão assim, do mercado, uma empresa investida que tinha 3%, faz um fundo e compra a Even. E eu me torno presidente do conselho da Even nesse momento. Minha primeira reunião de conselho formal da minha vida foi ser presidente do conselho da Even, o valor econômico dizendo que era uma aquisição hostil. Eu sentei lá, o que é uma reunião de conselho? Tá? Sou presidente, sou os conselheiros, troquei alguns conselheiros, e aí começou uma nova jornada na minha vida, que era a Melnick, com a sua estrada, e eu começando a tocar Even pelo conselho. E só um ponto interessante, porque tem a ver com a mesma leitura de macroeconomia. Como eu achava que o Brasil ia entrar em crise, que deu essa oportunidade, que eu acabei de relatar, eu mudei o plano estratégico da Melnick. E foi um momento importante na Melnick, porque a Melnick era uma história de sucesso nesse momento. Ela tinha saído lá de pequenininha e era uma empresa líder. Qual era a pressão que eu recebia? Crescer, ir para Santa Catarina, ir para o Paraná. E eu estava com muito problema operacional, devido ao crescimento. Engenharia, atraso, tal. Eu chamava internamente que era o momento que o Monza estava tremendo. Porque o meu pai tinha um Monza, falei, cara, estava acelerando demais esse carro, está tremendo. Então eu botei na Melnick com um planejamento estratégico, chamei a empresa inteira e o pessoal achava que eu ia dizer, agora nós vamos para Santa Catarina, vamos para Paraná. Estou falando lá 2013 e 2014. Agora nós vamos ficar 5 anos sem crescer. E todo mundo ficou espantado, porque nós temos que equalizar a empresa para organizar os processos. É engenheiro, ciclo de BDCA, cresce, paralisa. Então, como a Melnick ia ficar, na minha visão, bastante tempo estável, porque nós ia ter uma crise profunda, eu também tinha agenda suficiente para poder ocupar essa cadeira de presidente do conselho da Even. E aí começa esse novo momento, que eu fico na Melnick estabilizando, resolvendo os seus problemas operacionais e assumo como presidente do conselho da Even. E aí, o que foi uma boa oportunidade, sem dúvida nenhuma, né, que permitiu vocês fazerem a aquisição, mas se torna um grande desafio, porque você pega uma empresa que vinha de um processo de desvalorização, que apostou muito no crescimento, certamente inchada, com uma série de questões para serem resolvidas, ou seja, um verdadeiro turnaround. Como foi esse? É isso mesmo? E teve que ter um processo de turnaround? E o que você atribui ao sucesso desse turnaround que vocês fizeram? Não, foi um turnaround assim, com uma parte de planejamento bem consistente e uma parte de uma aventura bem emocionante, porque tu imagina que eu não tinha nenhuma experiência, não era um fundo que tinha comprado com um monte de executivos experientes. Então, o início, eu quis ficar como presidente do conselho. Como o Carlos tinha saído, o primeiro desafio foi desenhar a permanência dos 2 vice-presidentes, porque o meu receio é que eles também saíssem e a empresa se desmanchasse pelo ponto de vista de pessoas, que numa incorporadora é a base da empresa. Uma incorporadora não tem ativos reais, não tem segredos industriais. Uma incorporadora é pessoas e processos. Eu sempre digo que como as pessoas constroem os processos, no final do dia é pessoas. Então, o primeiro desafio foi manter os 2 vice-presidentes, que é o Dani Muscati, do IPO, e o João Azevedo. Eu achei eles muito competentes e fiz um plano de manutenção deles, e eles assumiram como co-CEOs, e eu quis ficar como presidente do conselho. Por quê? Porque eu tinha, acho que no evento do IPO, com o pessoal da 3G, tinha comentado um debate assim, cara, como é que você consegue comprar tanta empresa, né? Burger King, empresa de logística, e tudo dá certo, eu não consigo tocar nenhuma consultora lá cheia de problema. Cara, a gente compra, não faz nada durante um ano, observa e depois age. Falei, cara, se eu ficar cumprindo o conselho, eu não criei expectativa de sair agindo, eu vou entender mais, eu vou mergulhar na empresa sem ter a pressão da caneta executiva. Então, eu fiquei no início como presidente do conselho, acompanhei e entendi mais a empresa, mas era um presidente do conselho que estava 3 dias por semana em São Paulo. E a ideia de todo o movimento, pegando o início, quando eu tive a ideia do meu par, era transformar a Even numa empresa com o modelo da Melnick, que eram 4 pilares, vamos dizer assim. O modelo da Melnick é uma empresa desalavancada, a gente nunca trabalhou com dívida, que não é o modelo natural do nosso negócio. Nosso negócio é de capital intensivo e de alavancagem. Tem 0 dívida, exatamente por entender de ciclos econômicos, e o Brasil são ciclos muito abruptos. Então, às vezes penaliza o ROI, mas eu acho que na média de jornadas longas é positivo. Então,
Então, eu tinha que desalavancar a empresa, a Ivem tinha 75% mais ou menos de dívida sobre PL. Eu acredito em empresas enxutas, de DNA enxuto. A Ivem era gigantesca, tinha 22 diretores. Eu lembro que eu sentei assim, cara, tem mais diretor que ministro no Brasil. Vai estar fácil de diminuir. A gente levou para 5, né? Tinha 22 diretores, eu queria uma empresa enxuta. Até porque uma empresa com muita gente e muito diretor, ela te força a ser grande, além do custo, né? Eu queria ter uma empresa que tivesse um foco na sua competência, que é aquela história de crescer pelas competências. E a Ivem, na época, tinha atuação no Rio de Janeiro, BH, em tudo que é segmento. Então, eu queria transformar a Ivem na competência dela. E, para mim, no meu estudo, era projetos grandes de alto padrão em São Paulo. E tinha que fazer, então, esse turnaround acontecer, né? Desalavancagem enfim, esses pontos que eu trouxe. Não consegui fazer pelo conselho. Até achei que ia ser mais difícil, mas eu não conseguia. Até um momento, talvez 1 ano e meio depois, que eu entendo que eu deveria me tornar CEO da Ivem. Aí eu me torno CEO da Ivem com um pouco... Foi por acaso, mas foi bom. Porque como eu não fiquei como CEO, eu consegui aprender mais. Aí eu me torno CEO 1 ano e meio depois, tipo assim, na minha cabeça, com uma dívida de não ter feito o turnaround, porque eu não tinha conseguido implementar com a velocidade que eu queria, com mais conhecimento da Ivem e venho, vamos dizer assim, atropelando. Aí eu realmente trago a lógica dos investidores que o meu pai tinha, que depois eu fiz no crescimento da Melnick para a Ivem. Em São Paulo, meus diretores diziam que era impossível comprar terreno em São Paulo com investidor, porque não daria tempo, porque o bom terreno em São Paulo é muito concorrido. A gente fez grupos de investidores, depois fez um fundo com Quineia, que deu mais tração. Então, a gente faz o turnaround, que é desalavancamos a empresa usando investidores, foco a Ivem no que é hoje, com projetos como Fazenda do Itaim, o Faena, o BEI, que são projetos grandes de alto padrão, que era a competência minha somada com a da Ivem. Ou seja, que não é, a Ivem nunca tinha ido muito bem no econômico, nunca tinha ido muito bem fora de São Paulo, só tinha ido bem nesses bairros. E aí eu trago o alto padrão. E deixo a empresa enxuta. E aí esse é o turnaround que acontece nesse período. Só para título assim, de paralelo no mundo do mercado de capitais, a gente começou a comprar a Ivem a 2,80 a ação, e antes do Covid, porque o Covid bagunça tudo, aí tem outras situações que acontecem, a ação estava em torno de 19. Então o investimento foi super positivo pelo ponto de vista do investidor, e a Ivem sai de uma empresa que era uma empresa de dava prejuízo operacional para uma empresa hoje com uma rentabilidade razoável. Deve ter bastante história aí, Marcelo, sim, porque você vai falando, parece que é tudo fácil, né? Você do conselho, foi para o executivo. Então, eu fiquei pensando aqui, eu lembrei que você teve no meio, você teve a crise dos extratos, né? Não sei se você pegou. Claro. Você estava no conselho ou você estava já no CEO? Como CEO. Como CEO. Distrato foi uma outra crise específica, né? Porque tirou forte a liquidez de praticamente todas as construtoras, né? O bom é que nessa época a Ivem já estava mais desalavancada, porque para quem estava alavancado foi um problema muito grande. E aí uma coisa que eu também implementei, que eu gosto muito, embora a gente fale muito da parte econômica, eu gosto muito da parte de produto imobiliário. E como é que eu vou juntar isso? Os produtos da Melnick hoje, os da Ivem, são produtos muito diferenciados, não é uma empresa de produtos sistêmicos, tentando achar projetos que, de alguma forma, não são massificados, o que não é fácil no imobiliário. Projetos que têm desejo de consumo, ou é a melhor localização num terreno grande que permite ter, por exemplo, uma quadra de tênis no meio dos jardins, ou agora a piscina com ondas lá na frente da Ponte Estaiada. Projetos diferenciados. E os projetos que são muito diferenciados, embora bem mais difícil de conceber, eles também são muito mais protetores na crise. Então, a crise do distrato pegou a Ivem assim, com alguns projetos novos que foram mais resilientes e projetos mais antigos que foram bem sofridos. E no meio do caminho a gente tem que lembrar que ele ainda resolveu ir para os Estados Unidos, passar 1 ano e meio com a família lá, né? Que era um projeto pessoal. Isso no meio de CEO, conselho e tal. Ensinar a gente isso. O desprendimento, né, Marcelo? Como é que conseguiu ir para os Estados Unidos, ficar lá um tempo e voltar, né? Você me disse ali nos bastidores, você passava uma semana aqui, outra em Los Angeles, né? Como é que era essa história?
talvez a responsabilidade disso está aqui na nossa instituição, no IPO, né? A gente fica fazendo fórum e todo dia no fórum alguém fica dizendo assim, mas tem que equilibrar a família, a pessoa física, trabalho, o tempo vai passando. Quando eu voltando aqui na história, tem um determinado momento, tenho meus 3 filhos e eu coloquei que a Melnick ficou linearizada, né, pós-crise, então lá em 2014, 15, Melnick linearizada, então uma empresa com menos desafios e sem zero dívida, e a Even eu era presidente do conselho. Então, eu falei, cara, se tem uma época na vida para fazer alguma coisa, é agora. Eu sou presidente do conselho no executivo, a Melnick está linearizada. Aí eu resolvi fazer uma experiência de 6 meses nos Estados Unidos, acabei escolhendo uma cidade pequenininha perto de Los Angeles, porque tinha uma escola pública que minha esposa encontrou, maravilhosa, e tal, a gente queria uma cidade pequena e tal, que é Newport Beach. E vamos para lá, ficamos 6 meses. A ideia era ficar 6 meses, que na verdade 6 meses do calendário escolar é 4, né? Porque 2 são férias, vamos dizer assim. E a gente começou essa jornada, e aí o fuso horário me ajudou, eu achava que ia me atrapalhar. Eu ficava uma semana aqui, trabalhando 24 horas por dia, né? E uma semana lá, e os finais de semana lá, mais a semana, e me ajudou porque quando eu acordava, levava as crianças no colégio, aqui já era de tarde, e eu passava a tarde em videoconferência. E era antes do Covid, eu estruturei toda a empresa para fazer videoconferência. Então, eu trabalhava em videoconferência de tarde, e depois, 3 da tarde, quando eu pegava as crianças, aqui já era 8, 9 da noite. E aí eu fiz coisas que eu jamais fiz na vida. Fui técnico de futebol do colégio, eu ia surfar todos os dias com meu filho, porque lá era 3 da tarde, aqui o celular estava desligado. Voltava outra semana, trabalhava com várias reuniões presenciais. Que eu achei que estava dando muito certo. Para mim, na física, o avião que todo mundo me pergunta assim, mas toda a semana Los Angeles era a minha zona de descanso. Entrava no avião, 14 horas de voo, tomava um vinho e dormia. E aí, como deu muito certo, eu fui expandindo. Eu passei esses 6 meses para mais 6 meses e depois para mais 6 meses, com 1 ano e meio. E aí, quando eu assumi como CEO, a minha filha mais velha ia fazer Bat Mitzvah, a gente, com pena, resolveu voltar. E aí eu voltei e aí eu assumi como CEO da Even e voltamos a Porto Alegre. Ótimo. Bom, e aí vem outra fase, né? Ali faz o turnaround e depois você tem um IPO da Melnick, né? Também. Conta um pouquinho aqui pra gente como é que foi essa fase de IPO, o momento, né? E juntando o Covid e pós-Covid, né? Aí você já entra um pouquinho, o que aconteceu no mercado imobiliário no Covid e pós-Covid, né? Perfeito. Então, assim, a Even, como eu até comentei agora recentemente, pós-Covid, era uma história de sucesso plena, mercado olhando, veio um gaúcho lá do nada, assumiu a Even junto com um grupo de empresários, era um turnaround muito bem sucedido, visão mercado, aquele 2,80 para 19, pós-Covid. Aí vem um momento, no meio do Covid, que para tentar fazer com que acontecesse o desejo do ministro da Economia da época, o Guedes, que era a recuperação em V, ele joga os juros lá embaixo. E quando e ele tinha, e tem, mas na época, de forma inquestionável, talvez, no mercado de capitais, na Faria Lima, uma grande reputação. E ele afirmava que nós teríamos um juros baixo por longa duração. Juros baixos por longa duração, mercado imobiliário bombando, tem um IPO perdido que ninguém entende como acontece, e daqui a pouco tem 20, 30 empresas na lista para fazer IPO. A Melnick, como eu tinha estabilizado a empresa, ela continuou sendo a maior empresa do Estado, e ela, uma empresa estabilizada de sucesso, ela permaneceu tendo sucesso. Teve bons lançamentos por muitos anos, ali de 2015 a 20 e poucos. E aí, nessa corrida de IPOs, um monte de empresas se inscreveu, eu me lembro de estar falando com os bancos, já tinha um bom relacionamento nos bancos, devido todo o turnaround da Even, RI da Even, etc, etc. E aí, junto até com a Nova Milano, que tinha o Rodrigo, e tem o Rodrigo na frente, a gente, cara, uma ideia, será que não é viável fazer uma história diferente do que foi feito lá atrás e do que está acontecendo agora? O que foi feito lá atrás e está acontecendo agora? Várias empresas de São Paulo, de média e alta renda, se candidatando a ser IPO nesse momento, entre as ondas do Covid, e lá atrás foi o que aconteceu. E os bancos
Pô, nós vamos fazer a mesma história de novo, não deu certo, dá muito dinheiro para tantas empresas da mesma praça. E aí eu trouxe uma ideia nova para os bancos, fazer o primeiro IPO do Brasil, de média e alta renda, de uma empresa fora de São Paulo. Não existe uma no Paraná, não existe Santa Catarina, não existe uma empresa de média e alta renda. E aí eu tinha 3 coisas: os juros baixos, com perspectiva de continuidade, um ROI da Melnick de 21% ao ano nos últimos 10 anos, que era o bom sucesso, o bom desempenho da empresa, e a reputação de ter feito o turnaround da Even. Aí esses 3 elementos permitiu o IPO da Melnick, que foi no final daquela janela e se tornou também o único, né? Depois teve Paralelo e Amora do B, que é esperado em várias capitais, mas foi um dos únicos IPOs, então, do Brasil, de uma empresa fora de São Paulo. Aí surge, né, o IPO, a gente capitaliza a empresa, e aí tem o plano, que foi feito, obviamente, antes do IPO, que era um plano de um crescimento que nós achávamos possível naquele mercado do tamanho de Porto Alegre, que era se tornar uma referência no sul do Brasil. Só que aí o Brasil volta a ser Brasil de novo, né? O Brasil dos seus ciclos. Menos de um ano depois do IPO, o juros, no qual embasou o planejamento estratégico, que era em 3%, 2% e pouco, vai a 14%, 15%. E subiu muito rápido. Eu acho que foi a maior subida de juros no Brasil, em termos de multiplicou por 5 vezes, 4 vezes, sei lá. E aí eu chamei a empresa e os investidores, com um pouco de experiência já de mercado de capitais, e disse, cara, a única certeza que eu tenho é que aquele plano não existe mais, é outro, né? Porque aquele plano de crescimento é para uma outra circunstância macroeconômica. Então nós pegamos o capital, deixamos em caixa, tivemos um pequeno crescimento de custo operacional, fizemos um ou outro crescimento, mas não na escala pretendida, e disse assim, cara, vamos ser responsáveis, vamos botar o dinheiro em caixa. Também nós estávamos vivendo a briga política Lula e Bolsonaro, começando a falar da guerra da Ucrânia, falando em míssil nuclear de novo, bomba nuclear de novo. Falei, cara, o mundo está muito instável. E a gente põe o dinheiro no caixa, começa 2 ou 3 projetos pilotos em áreas de atuação que poderiam ser áreas novas, para poder experimentar outras vertentes de crescimento. E como eu imaginava que a crise ia ser longa, eu disse, cara, hoje, quando faz um IPO, é porque o mercado está bom, são as janelas. Quando o mercado está bom, tem muito dinheiro. Então, o dinheiro é um diferencial competitivo, mas não é um gigantesco diferencial competitivo, porque está no nosso negócio, tem muita gente que acessa ao capital, por várias formatações. Se a gente guardar esse capital e a crise for longa, esse capital, num momento de crise, vai ser um diferencial competitivo muito maior que hoje. Então, a história pós-IPO é dessa mudança de juros, guarda o capital. 2 anos depois, enchente. Aí uma empresa que eu coloquei que tem como princípio de crescimento e atuação a sua zona de competência, que é Porto Alegre, tem o seu mercado altamente abalado. Então, a gente tem mais uma porrada, vamos dizer assim, nos planos de IPOs de início. Mas que eu acho que foi uma grande até sorte, porque a gente, como foi disciplinar e guardou o capital, a gente ficou muito bem estruturado para os momentos atuais, porque hoje o capital realmente é um diferencial competitivo. Então, isso acontece na Melnick, e na Even também tem os desdobramentos, que é o descruzamento das empresas. Né? A Even era acionista da Melnick, ela deixa de ser. A gente compra grande parte dessas ações, então a gente fica com algo com 48% da companhia. Hoje são 2 empresas completamente independentes, elas não têm cruzamento entre si. Eu faço uma transição, deixo de ser CEO da Even e fico como acionista. A única relação das empresas está na minha pessoa, que sou acionista das 2. Então, e a gente falou bastante aqui, né, Leandro, de ROI, VGV, IPO, ciclo econômico, né? Então a gente esbarrou nos investidores do mercado imobiliário, esbarramos nos agentes com as incorporadoras, construtoras, mas falamos um pouco do usuário, né? Olhando daqui para frente, e você que gosta de desenvolver produto, como falou aqui, que você acredita que vai ser o produto imobiliário do futuro? Para onde o mercado está indo? Que tipo de mudanças sociais estão acontecendo que impactam o desenho desses produtos daqui para frente? Perfeito. Eu
Eu adoro essa pergunta porque às vezes eu vou me emocionando e falo dessa parte econômica. Mas talvez o que eu mais goste do processo de incorporação é a parte de produto imobiliário, o que a gente faz de fato no dia a dia. Inclusive o nosso propósito, que ele é de verdade, é transformar a região que a gente atua, no caso da Melnick Porto Alegre, transformar a cidade através de produtos imobiliários. O produto imobiliário tem essa força. É uma cidade, é uma somatória de produtos imobiliários. Então a gente é o construtor da cidade. Quando a gente tem um share, como tem em Porto Alegre, de mais de 35% de todo o mercado, a gente tem a condição dessa transformação. Então, a gente adora produto imobiliário. Inclusive, a gente queria dar um nome para a tipologia de produto que a gente desenvolve, que a gente acha que é um pouco diferente do usual. Depois de muito debate, a gente chegou no produto fantástico. A gente usa na Even, usa na Melnick, que era a mesma gestão. E o que é o produto fantástico? A gente tenta achar desenvolver um produto imobiliário que supre várias demandas das pessoas. E aí eu somo a ideia do produto fantástico com a minha visão de produto imobiliário do futuro, que é a pergunta. O produto imobiliário, se nós olharmos e analisarmos de forma mais profunda, é um produto que existe desde que existem as pessoas, 5.000 anos. Podia ser uma oca lá atrás, depois uma casinha. Né? O produto imobiliário é a casa das pessoas. E ele sempre foi, em toda essa jornada milenar da existência do produto imobiliário, ele tem o seu papel, que é o lar, é a moradia. É um papel, um monopapel, é o seu lar. Então, muito se fala que produto imobiliário é location, 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 porque o cara quer morar perto do trabalho, perto do centro desenvolvido. E isso vem, para mim, sofrendo uma transformação silenciosa do produto imobiliário. Ele vem se transformando numa plataforma de solução de demanda das pessoas. Eu vou usar como exemplo o celular. O celular, o telefone, ele era uma monofunção. Hoje ele é uma plataforma de solução de muitas demandas de qualquer um de nós. Volto ao produto imobiliário, que eu chamo de produto fantástico. Além da boa arquitetura, além, né, da parte estética, além das questões, vamos dizer, básicas que tem que ter um produto imobiliário, localização, etc., etc., a gente começou a incorporar assim, algumas coisas que são de mercado, mas nessa perspectiva de solucionar as demandas das pessoas. E é isso que eu acho que vai continuar acontecendo. Por exemplo, a pessoa tem uma demanda, ela quer ter um pet. Eu falava de 5 anos atrás, quem não tem vai ter. Né? Nós sempre seguimos lá a cultura meio europeia, americana. Se tu quer ter um pet e tu mora num prédio mais antigo, tu não pode ter, tu trabalha, como é que tu vai ter? É muito difícil, né? Então, tu começa a ter um produto imobiliário com pet place, tu permite aquele cara, pelo produto que ele comprou, ter um pet. Mas isso eu posso estender para uma educação dos filhos, por exemplo, natação, clube de tênis, academia. Talvez um produto imobiliário sem esses atributos, aquela pessoa não consegue suprir a demanda. Ela não consegue hoje na vida moderna, agitada, dinheiro, etc., etc., fazer com que o filho tenha uma aula de tênis, por exemplo. E aí tu vai ampliando isso, assim, a gente mudou o consumo. Antes a gente ia na loja buscar o produto que a gente comprava, né? Desde sempre. Lá do cavalo, lá atrás, até a nossa geração toda no shopping center. Claramente isso mudou. O produto vem até a gente quando a gente compra pelo celular. O que não foi resolvido ainda? Já foi resolvido o meio de pagamento, tudo foi resolvido. Compra pelo celular, a logística. Né? O que não foi resolvido? Como é que esse produto entra na casa das pessoas? É uma filinha de motoboy, uma guarita de entrada. Então, se tu conseguir resolver essa relação de troca, tu resolveu a demanda de uma pessoa, que ela pode comprar produto sem estar em casa. Então, o que eu vejo é que o produto imobiliário está expandindo outras entregas que não só a moradia. Outra forma de ver essas demandas é a demanda social. A gente é um bicho social. Família, clube. E está mais difícil essas conexões sociais. Muitas conexões sociais são nos empreendimentos. Tanto é que tem gente que diz, eu não vou mudar daqui porque eu tenho um monte de amigo. Eu não vou mudar daqui porque meus filhos têm um monte de amigo. Então, sem a gente perceber, a comunidade está se tornando dentro do empreendimento imobiliário. Então, quando tu vê tudo isso dentro de uma plataforma, de um pacote, tu pode projetar no futuro que tu vai até morar não na melhor localização, 2 quadras para o lado, mas aquele produto imobiliário vai te suprir muitas demandas. Então, um produto imobiliário está virando uma plataforma de solução das demandas das pessoas. E tem que botar arquitetura. Então, assim, vou pegar exemplos de São Paulo. Por exemplo, o Bay, talvez o último lançamento da Even, é mais, assim, estereotipado. Tem uma piscina com ondas dentro, na frente da Ponte Estaiada.
Pô, o cara que é surfista, ele solucionou uma demanda. Ele não está comprando aquele apartamento só por causa do apartamento, da moradia. Ele está comprando porque está solucionando uma demanda que é ele poder sair de elevador e surfar. E assim, a gente pode ver uma série de outras perspectivas. Eu vejo assim o produto imobiliário. Acho uma revolução mais silenciosa que o celular, mas ela vem acontecendo, ela vai continuar acontecendo, porque a gente, como ser humano, mesmo com o IA, com tudo que a gente vê, vai continuar passando 10 horas por dia no apartamento, e nós, como ser humano moderno, a gente vai exigir do nosso apartamento, do nosso prédio, que a gente gasta 10 horas por dia lá dentro, muito mais que só morar. A gente vai querer mais daquele equipamento. Então, e no plano de vista financeiro, ele é protetor de margem. Porque como ele é mais exclusivo, ele é mais raro, na crise ele sofre menos, e num movimento positivo tu precifica. Então, o que a gente mais gosta de fazer na Melnick, na Iven, e a minha visão de futuro é esse produto imobiliário nessa formatação. Legal. Bom, Marcelo, antes da gente indo aqui perguntando para as últimas perguntas aqui, o nosso tempo, que o papo aqui vai longe, né? Ele passa rápido. Eu queria fazer uma pergunta antes de falar do IPO. Leandro, você como um grande estudioso, você fala que você gosta do ciclo econômico, né? Do mercado imobiliário. Você, de uma análise sua, qual o momento que a gente está do ciclo econômico do mercado? Como você vê o mercado de São Paulo, né? Acho que, falando de São Paulo, o centro, né? Itaim, Jardins, Pinheiros, Vila Nova Conceição e tal. Ou, depois, você comparar um pouco Porto Alegre, porque quando a gente fala mercado... Você fala Zona Norte, Zona Leste, é outra cidade, coisa. Outro mundo, né? Então, quando a gente pensa São Paulo, contextualizando, são esses bairros aqui, não sei, Itaim, né? Não sei se esqueci algum, mas é essa Manhattan aqui de São Paulo, né? Como é que está isso? Qual é o momento? Ainda a gente está com juros altos, né? A gente tem aí pressões aí na fiscal, né? Então, como você falou, o mercado precisa de capital intensivo, né? E é um momento com juros altos um pouco incongruente, né? E a demanda de compras, se ela está tendo demanda, a gente vê uma venda até relevante, né? E queria sua visão um pouquinho, como é que você analisa? Então, eu vou dividir essa pergunta nas duas partes. Primeiro, assim, o momento do ciclo. Quem gosta um pouco de macroeconomia aprende a tentar ter uma opinião de uma área que todo mundo tem medo porque diz que é impossível prever. Eu até lembro uma vez, saiu na época da Veja, das páginas amarelas, uma crônica dizendo que pegou um estudo, a maioria das projeções dos economistas, e errava mais do que chimpanzé jogando dardo, alguma coisa assim. Por quê? Porque as pessoas tentam acertar na mosca. Não dá para acertar na mosca o ciclo econômico. O que eu, em vez de macroeconomia, eu sei de macroeconomia que o Brasil é um país que não é tão imprevisível assim. Nos últimos 40 anos, é um país cíclico, os ciclos têm mais ou menos 5 anos de duração. Eles, quando mudam de forma abrupta, e o Brasil não é um país de crescimentos contínuos e profundo, e o Brasil não é um país de crises continuadas até virar um país que quebra. Então, esse é um jeitão do Brasil que tem a ver com a sua estrutura social. Nós temos uma área de economia liberal, etc. Tem uma área... com um outro viés político relevante, então o poder muda muito, e quando muda o poder muda as políticas econômicas. Então o Brasil tem uma estrutura que leva a ser um país que tem um ciclo sinuoso. A gente não sabe nunca quando é que ele vai mudar, só que a gente tem que estar preparado para mudar. É muito improvável que o Brasil vai ter um ciclo de crescimento de 15 anos, e é muito improvável que o Brasil vai virar um país quebrado. E isso te dá elementos de estar sempre preparado quando a gente está em crise e as pessoas acham que o país vai quebrar, de plantar sementes para nova colheita. Porque se tu acha que o país vai quebrar, tu não planta nada, tu se muda do país. E quando o país está na pujança, tu tem certeza que tu tem que estar preparado para uma mudança repentina. Então, tu não pode, por exemplo, num momento de pujança, se alavancar para crescer, porque do nada ele muda. Então, eu não sei qual é que é a próxima mudança com certeza absoluta. Mas eu não acho que o Brasil vai virar, a gente usa o jargão da Venezuela, e não acho que o Brasil vai entrar num ciclo de crescimento de 20 anos. Então, a gente está sempre preparado para essas mudanças. Então, não tem uma visão assim assertiva, porque depende muito da visão política do próximo, né, pleito eleitoral. Então, a gente tem que estar preparado para esse tipão do Brasil. O que é... vou fazer uma ponte para a tua pergunta mais do mercado imobiliário hoje. Tem uma coisa nova acontecendo no mercado imobiliário de hoje, devido à macroeconomia. O juros está muito alto.
Está muito alto. Então, num juros muito alto, a previsão de todos é que o mercado imobiliário ia à lona. Tanto é que o preço das ações das empresas de média e alta renda estão muito baixo. Porque a lógica seria essa. Mas o que aconteceu? O econômico está indo muito bem, e aí tem um incentivo. Então, tem uma mão invisível ajudando o segmento. A média renda está com muita dificuldade, porque é onde o cara sofre mais, é o cara médio empresário, é o cara que tem a dívida no cartão de crédito, muita dificuldade. E a surpresa é a alta renda. Por que eu digo surpresa? Porque a visão natural é que a alta renda vai ser mais resiliente a uma crise. Mais resiliente vai sofrer menos, né? Mas o que está acontecendo em algumas regiões, e não é só São Paulo, mas é também São Paulo, desses bairros de alto padrão, é até uma expansão de preço e volume do alto padrão, num juros a 15%. Aí tem muitos elementos, tem o agro, tem principalmente, na minha visão, e não é um estudo científico, então posso estar bastante errado, eu acho que a gente nos últimos 20 anos no Brasil, muita gente acumulou capital líquido no banco. Antes o cara, vamos dizer assim, com capital ele estava imobilizado e esse capital líquido no banco, juros altos, gera resultado. Então, nós estamos vivendo algo interessante, surpreendente. Tanto é que o lucro das empresas focadas nessas regiões de alto padrão expandiu, mesmo com juros a 15. Então, se tiver uma reversão de juros, mesmo que não tão intensa, e que eu acho que é uma possibilidade, não é uma certeza, não vai ser uma inversão de um juros altíssimo para um juros um pouco melhor, que vai pegar um segmento quebrado, como foi outras vezes. Porque os juros a 15 não quebrou o setor. Uhum. Então, se o Brasil der uma melhorada, talvez a gente vai ter um ciclo muito positivo no imobiliário. Porque vai pegar também empresas mais maduras e empresas que sofreram menos do que se esperava devido a esses juros altos. Então, a minha visão hoje, assim, em geral, é continuar sendo conservador com caixa alto, mas vou usar o jargão, vou plantar sementes de crescimento, que eu uso muito uma frase, empreender com baixo risco. Vou comprar terrenos em permuta, bem localizado, vou estar preparado para os dois momentos, né? Uhum. E aí a gente vai se posicionando nesse Brasil. Excelente. Marcelo, a gente vai chegando aqui nos finalmente do nosso podcast. Então, a gente sempre pergunta um pouco o papel do IPO, né, na sua vida, da família. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para os nossos IPOvers e os filhos de IPOvers também, né? Eu entrei no IPO em 2012, né? Então essa minha jornada teve o IPO do meu lado em grande parte dela. E o IPO para mim foi muito importante porque eu tive várias experiências, e é bem dentro, acho que, da filosofia do início do IPO, que eu não tinha, situações que aconteceram na minha vida que eu não tinha nenhuma experiência. Eu nunca tinha passado por elas e nem pessoas próximas, né, de amigos ou familiares, dessas tantas que eu relatei aqui na nossa história. Então, o IPO me deu suporte. E o suporte pode ser até num fórum de relatar o problema, né? Mesmo que as outras pessoas não tenham a solução, como a gente sabe, a gente administra, absorve e consegue, inclusive, refletir nesses momentos que a gente consegue compartilhar em ambientes de confidencialidade, com pessoas mais experientes. Isso também aconteceu recentemente, que foi agora, participei daquele nosso grande evento, né, do Seminário para a Presidência, participo há muitos anos, onde eu aprendi muito, com muitos grandes empresários que eu não teria acesso. Mas ao fazer o case, que eu fui um dos cases do ano atual, também teve essa mesma situação que eu relatei do fórum, né? Que as pessoas, alguns aí perguntaram, mas o que tu recebeu de sugestão relevante das trocas lá no case que eu relatei no seminário? Para mim, talvez o mais significativo foi o tempo que eu me dediquei para construir o case e a reflexão que a gente faz para poder botar a história no papel e pensar como é que eu vou responder as perguntas. Então, isso acontece devido ao formato da IPO, né? De a gente se sentir
talvez à vontade e seguro para dividir nossas angústias, dúvidas e receios. E aí essa troca, ela é muito importante. Fantástico. Legal, muito ótimo. bem. Muito legal. Chegamos no final, então. Queria ficar mais 1 hora aqui conversando com ele, né, Ventura? Queria vamos comprar mais apartamento, vamos comprar mais tijolo. A gente brincou um pouquinho antes dos bastidores, vamos comprar Bitcoin ou tijolo, né? Tijolo, né? Agora, né? Depois de falar com o Leandro, tijolo, né? Queria te agradecer, a gente sempre dá um presente, uma lembrança, que é um livro para os nossos participantes. Obrigado. Acho que esse, com a história da Nike, do Phil Knight, acho que tem tudo a ver com você, que seguiu aí caminhos não ortodoxos, né? E mostrou para muita gente que um jeito original de pensar pode dar muito certo, como é o seu caso, né? Então, acho que esse é um livro que conversa aí com a sua história. Obrigado. Prazer estar com você, Leandro. E estar convidado para mais um IPO aqui para dar uma aula de imobiliário para a gente, viu? Com certeza. Eu agradeço. Mais uma oportunidade de dividir nossa história. Obrigado. Legal. Obrigado a você que ficou até aqui. E se você gostou deste episódio, siga o IPOcast no YouTube ou no Spotify e compartilhe com quem gostaria de saber dessa conversa. Até o próximo episódio. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.